Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, quanta gente linda neste lugar. Aleluia, Deus é fiel. Feche seus olhos mais uma vez, você que pode. Aleluia, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá nessa noite, Pai. Senhor, nessa hora eu te peço que eu venha diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Que eu venha diminuir para que o Senhor seja exaltado, Senhor. Porque Tu sabes, Pai, que eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem. E eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas para falar com o Teu povo. Eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas para operar nesta noite, Pai. Não nos deixa, não nos despeça, Senhor, sem continuar falando conosco, Pai. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem poder para curar, para salvar, para libertar. E eu creio, Senhor, que essa palavra não vai ser em vão nessa noite, Pai. Fica conosco, Pai. Nós estamos aqui porque Te amamos. Estamos aqui porque precisamos do Senhor. Estamos aqui porque necessitamos ouvir a Tua voz, porque necessitamos ouvir o Teu falar, necessitamos ouvir o Teu sussurro, necessitamos ouvir o Teu sopro, necessitamos da Tua mão de cura operando sobre este lugar, Papai. Continua conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus é fiel e eu amo o Senhor. Eu amo esse meu Deus. Eu amo Jesus porque Jesus... Podem se assentar, irmãos. Eu amo Jesus porque Ele tem uma maneira muito diferente de tratar conosco. Eu amo Jesus porque Ele olha aquilo que ninguém é capaz de olhar. Eu amo Jesus porque Ele tem uma maneira diferente de tratar situações. Ele tem um olhar diferente para cada situação. O homem, a gente só consegue enxergar aquilo que está aos nossos olhos. O homem só é capaz de enxergar aquilo que está diante dele. Mas Jesus, Ele enxerga lá o coração. Jesus, Ele enxerga lá no íntimo da nossa alma. E é por isso que eu amo Jesus, porque Ele trabalha de um jeito totalmente diferente daquilo que a gente espera, daquilo que a gente é capaz de fazer. Jesus vem e Ele faz totalmente o contrário, porque esse é o nosso Deus. E eu queria ler com vocês lá em 1 João, capítulo 2, no verso 5, diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Lá em Lucas, capítulo 23, no verso 34, diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram a sorte. Amém? Queridos, é muito bom servir ao Senhor. É muito bom a gente adorar o Senhor, estar na casa do Senhor, louvar o Senhor. E ser cristão é algo muito bom, porque quando nós adoramos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós sentimos a presença dEle, sentimos a glória dEle nos inundar, e isso é muito bom. Mas o difícil de ser cristão é andar como Ele andou. O difícil de ser cristão é ser parecido com Ele. O difícil de ser cristão é termos esse olhar de Jesus. É olharmos da maneira que Jesus olhou. Isso que é o difícil de ser cristão. Não é fácil ser parecido com o Senhor. Não é fácil andar como Ele andou. Não é fácil ter o olhar dele sobre todas as coisas. E aqui a palavra diz assim: nisso sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então a palavra está dizendo: ei, se você está nele e ele está em você, você deve andar
como ele andou, do jeito que ele andou, igual ele andou, do mesmo modo, do mesmo jeitinho que Jesus andou. Aleluia. E aí você pode falar, nossa, Thaís, mas como ser parecido com Jesus? É muito difícil, porque Jesus tem tantos atributos, tantas qualidades. Jesus é humilde, Jesus é servo, Jesus é manso, Jesus ama. Jesus olha para aquele que ninguém olha, Jesus olha. Como que eu vou ser parecido com Jesus? A primeira coisa que eu gostaria que te lembrar, que lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, o Senhor fala que Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Então nós já temos um passo à frente, porque para ser parecido com Ele, Ele está dizendo que Ele já te criou a imagem e semelhança dEle. Então é o mesmo que Ele dizer, ei filho, eu já te fiz para ser parecido com Ele. Dentro de você, dos seus genes, da sua estrutura, desde a sua formação, eu já te fiz para ser parecido comigo. Então nós já temos um passo para ser parecido com Jesus. E qual é o segundo passo para sermos parecidos com Ele? Se aproximar dEle. É preciso que eu e você nos aproximemos de Cristo para que sejamos mais parecidos com Ele. A palavra diz que aquele que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Só guarda a palavra quem lê a palavra, quem se aproxima dele verdadeiramente, quem ora, quem busca. Quem ora e quem busca guarda essa palavra e se aproxima dele. E quanto mais próximos nós estamos dele, mais parecidos nós ficamos. E isso é até no nosso dia a dia. Por exemplo, alguém que mora aqui em São Paulo e de repente ele foi morar lá no Rio de Janeiro e ficou lá muitos anos. Ela ficou o quê? Próximo daquelas pessoas. E aí aquela pessoa que foi lá para o Rio de Janeiro e ficou lá tantos anos, ela começa a adquirir alguns atributos, algumas qualidades, alguns jeitos, alguns trejeitos de falar, o sotaque daquele pessoal de lá. Então quando a gente está próximo de alguém, a gente sem querer começa a adquirir alguns traços daquela pessoa. É igual um dia que eu estava indo lá para o culto no Asis, olhei para a Grazi agora e me lembrei. E a Grazi falou assim, nossa, tá, quando eu te conheci, você era tão quietinha, falava tão pouquinho, tão calminha. E depois que você casou com o Matias, parece que você ligou nos 220. É porque você convive com a pastora, você convive com a Sueli, convive com o Matias, que são tudo acelerados. Ou seja, quando a gente fica muito próximo de alguém, a gente começa a adquirir, mesmo sem perceber, trejeitos, traços, características dessa pessoa, mesmo sem perceber. Então, se você escolher se aproximar de Jesus, você vai começar a ter alguns traços dele. Você vai começar a ter alguns trejeitos de Jesus, alguns traços da personalidade de Jesus. E Jesus sendo tão bom e com tantas qualidades, eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer tratar nessa noite? Qual das suas qualidades o Senhor quer que a sua igreja viva nessa noite? E o Senhor ficou falando em meu coração, o Espírito Santo falou muito em meu coração, e eu senti muito o peso dessa palavra. Eu senti o peso dessa palavra e eu tive que praticar. O Senhor me colocou diante de situações. E eu falei assim, Senhor, eu estou aprovada para ministrar essa palavra nessa noite? O Senhor me permite falar desse assunto nessa noite? Porque ministrar a palavra, queridos, é algo muito difícil, porque o Senhor nos cobra daquilo que nós estamos falando. O Senhor ministra primeiro em nós, o Senhor trata e às vezes dói. Tem palavras como a última que eu falei de coragem e ousadia, glória a Deus, porque eu fui testada na ousadia, na coragem, na força. Mas hoje o Senhor queria falar de perdão. Queria não, Ele quer falar de perdão. O Senhor quer trabalhar no perdão nessa noite. Esse é um atributo de Jesus que é muito difícil. É um atributo de Jesus que é muito complexo. E Ele fez com tanta perfeição. Ele executou com tanta perfeição, com tanto amor. E lá em Lucas capítulo 23, no verso 34, que nós lemos, a partir do verso 33, diz que Jesus havia sido crucificado no Calvário.
Jesus, ele foi crucificado no Calvário. E eu fico imaginando aquela imagem, aquela visão que Jesus tinha lá do alto da cruz. Jesus lá pregado, a visão que ele tinha eram daquelas pessoas que haviam humilhado ele. A visão que Jesus tinha de lá da cruz era de pessoas que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. A visão de Jesus era de soldados que haviam maltratado, que haviam machucado Jesus. A visão de Jesus era de pessoas perdidas lá no meio. Sabe aquelas pessoas que estão se escondendo, perdida, mesclada lá no meio, que haviam negado Jesus, que haviam fingido que não conheciam Jesus, mesmo andando com ele. E Jesus lá na cruz olhou e falou assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E às vezes nós nos achamos no direito de, porque alguém falou algo para nós, de alguém que nos feriu com alguma atitude, a gente já se acha no direito de não perdoar, de guardar mágoa, de guardar ressentimento, de guardar rancor. E Jesus sofreu como ninguém sofreu. E ele simplesmente olhou para o céu e falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor nessa noite, Ele quer tratar no seu coração numa forma específica. Vai doer um pouco, porque doeu em mim. Mas se você quiser nessa noite, você vai sair daqui verdadeiramente curado, transformado e com o entendimento do que o Senhor quer para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E aí, lá em Mateus capítulo 6, no verso 14, para você começar a entender o que o Senhor pensa acerca do perdão. O Senhor diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai te perdoará. O Senhor está dizendo: olha, se você perdoar, eu te perdoo. Mas se você não perdoar o seu próximo, eu passo a deixar de te perdoar. Então, lendo esse versículo, olha a seriedade. Aqui há uma quebra de relacionamento. Porque o Senhor está falando: se você não for capaz de perdoar a pessoa que está do seu lado, como é que você quer manter um relacionamento comigo? A marca do nosso relacionamento com Cristo é justamente o fato dele ter nos perdoado. A principal marca do nosso relacionamento com o Senhor é que Ele morreu numa cruz. Ele derramou sangue para nos perdoar dos nossos pecados. Mas o Senhor está totalmente disposto a quebrar esse relacionamento se você não for capaz de perdoar a pessoa que está do seu lado. O Senhor está dizendo que se você não conseguir manter relacionamentos na horizontal, com seu amigo, com a sua família, com o seu irmão da igreja, com aquele que você talvez nem conheça tanto, com a pessoa do seu trabalho, com o seu familiar que te machuca, te magoa, o Senhor está quebrando o relacionamento com você. Porque Ele está falando: se você não for capaz de perdoar, eu também não te perdoo. Eu também deixo de perdoar. E se a marca de Jesus, se a marca do nosso relacionamento com Jesus é justamente o sangue que Ele derramou para perdoar eu e você, quem nós somos para não perdoar o nosso irmão? Quem nós somos para deixar de perdoar? E para você entender a importância que Jesus vê o perdão, para você entender como Jesus leva a sério esse assunto, lá em Mateus capítulo 5, no verso 21, o Senhor diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irar-se contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha a seriedade que Jesus vê o perdão. Ele está dizendo: olha, lá na antiga lei, lá na lei de Moisés, lá nos tempos passados, se você matar, você está sujeito a um julgamento. Porém eu te digo, o Senhor está assim, tô te atualizando, tô falando da maneira que eu quero, tô te colocando nos dias de hoje. Se você não perdoar, se você se irar, em outra versão diz: se você sentir raiva, se você sentir mágoa de alguém, você também estará sob julgamento. Então o Senhor está colocando no mesmo patamar um homicida, alguém que matou, com alguém que se irou com o seu irmão, com alguém que sentiu raiva do seu irmão, com alguém que se irou, que se magoou, com alguém que está do seu lado.
Você está começando a entender a importância que Jesus dá para o fato de não perdoar? O Senhor coloca no mesmo patamar alguém que matou, com alguém que não perdoa, com alguém que se ira com o seu irmão, com alguém que sente raiva, que sente mágoa, que deixa sentimentos ruins entrarem dentro do seu coração. E lá ele continua dizendo, até um versículo que a gente ouviu aqui esses dias, que se você trouxer a tua oferta ao altar, mas estiver em discórdia, em desentendimento com o seu irmão, vai lá, se acerta e depois você vem e traz a sua oferta ao altar. E ainda fala, entra em acordo sem demora com o teu adversário. O Senhor não está esperando que você sinta vontade de entrar em acordo. O Senhor simplesmente está dizendo, entre imediatamente para que o nosso relacionamento não seja quebrado. O Senhor não está esperando que você sinta vontade, desejo de resolver o problema. Ai, Thaís, não, hoje eu não vou ainda pedir perdão, não vou perdoar aquela pessoa porque eu não estou preparada. Eu quero sentir. Não, o Senhor está falando, ei, entra sem demora. Entra em acordo sem demora. E aí eu fico pensando, porque Jesus leva um assunto tão sério desse jeito como a falta de perdão, e nós levamos com tanta naturalidade. A gente leva isso na igreja do Senhor com tanta naturalidade, com tanta frequência. Tem pessoas, e eu estou falando isso não para julgar você, não para te apontar, mas para te ajudar a sair dessas prisões. Porque tem pessoas aqui, em oração, eu orei, eu me preparei para estar aqui nessa noite. E tem pessoas que guardam mágoa, que guardam ressentimento, que guardam raiva, rancor, mágoa de pessoas e não consegue liberar perdão. Jesus, ele não está tratando isso como qualquer assunto. Talvez por isso que tem tantas pessoas feridas, magoadas, desviadas do caminho do Senhor, saindo de igrejas, justamente porque não dão o mesmo valor que Jesus dá para a ausência do perdão. Jesus está dizendo, eu quebro o relacionamento para quem tem mágoa, você não será perdoado. Aleluias. Você não será perdoado. Você não pode entregar a tua oferta para mim, seja oferta financeira, seja oferta de adoração, sem que você tenha se resolvido com o seu irmão. Eu não sei nesse momento se você tem alguma coisa, mas eu já queria que você começasse a pensar em alguém que te feriu de alguma forma, em alguém que te magoou de alguma maneira, alguém que lançou alguma palavra sobre você, sobre a sua vida, e isso te feriu. E você está tendo dificuldade para lidar com isso. Você está tendo dificuldade para liberar perdão. Eu queria nesse momento, até se você puder, feche os seus olhos. Porque nós somos rodeados de situações, de pessoas que às vezes falam palavras que nos ferem, que nos atingem. E às vezes aquela pessoa até falou sem perceber, mas te magoou, te feriu. E você deixou com que isso entrasse no seu coração e criasse uma raiz de amargura. E deixou entrar uma raiz de ressentimento dentro do seu coração. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você não consegue mais ter o controle dessa situação. Talvez seja algum assunto lá antigo. Às vezes o seu pai, a sua mãe te feriu com palavras, lançou palavras negativas. Às vezes tratou bem o seu irmão e você sempre foi a pessoa que ficou de lado. Ou talvez você sempre foi aquela pessoa que foi humilhada em palavras e você simplesmente colocou uma pedra em cima e falou assim, olha, eu vou esquecer. Mas quando fala desse assunto, você ainda sente essa ferida. Então você ainda não conseguiu perdoar, porque perdoar não é simplesmente pôr uma pedra em cima, porque o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento de paz. O Senhor quer que nós vivamos um relacionamento verdadeiro aonde quer que nós estejamos. O Senhor não quer um amor falso, o Senhor quer um amor verdadeiro. Tem pessoas aqui que não conseguiram perdoar traição de marido, de esposa. Não conseguiram perdoar agressões feitas no passado. Não conseguiram perdoar palavras negativas
negativas que foram lançadas, e você tenta crescer, tenta progredir, e só vem na sua mente palavras: eu não consigo, eu não sei, eu não faço, eu não posso. Tem pessoas aqui que talvez algum dia, alguma vez, já foi abusada sexualmente e colocou uma pedra em cima disso e tentou prosseguir. Hoje é noite de cura, porque se você não for curado, se você não for tratado, você vai levar esse problema para qualquer outro relacionamento que você assumir. Tem pessoas aqui que não são casadas e por ainda carregarem essa mágoa dentro do coração, quando contrair outro relacionamento, se não tratar, vai carregar isso para os seus relacionamentos. Então o Senhor quer que você comece a liberar perdão. Amém? Aleluia. E o que acontece quando nós não perdoamos? O que acontece? Vocês sabem verdadeiramente o que acontece quando você não perdoa? A palavra diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 10. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. E lá no verso 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se você perdoa alguma coisa, também eu te perdoo. Mas se você não for capaz de perdoar, Satanás alcança vantagem sobre a sua vida. Você está entendendo que se você tiver aí dentro do seu coração alguma mágoa, algum ressentimento, alguma angústia de algo que alguém já fez para você, Satanás está levando vantagem sobre a sua vida. Não sou eu que estou dizendo. Você pode até falar: Thaís, nossa, mas você é tão nova, você não viveu nada. Como é que você está falando? Justamente por eu ser nova que eu posso falar. Porque está na palavra. Eu não estou falando segundo o meu coração, segundo o meu entendimento. A palavra está dizendo que se você não perdoar, Satanás alcança vantagem sobre a sua vida. Você quer que Satanás esteja um passo à frente de você? Você quer que Satanás tenha legalidade sobre a sua vida porque você escolheu não perdoar? É isso que acontece quando nós não perdoamos. Satanás, ele começa a poder tocar, ele começa a querer ter liberdade, legalidade sobre a nossa vida. E ele fica um passo à frente de nós. Ele fica um passo na nossa frente. Você precisa entender que Satanás, ele é o adversário das nossas almas. Não é o seu irmão que falou algo que te feriu. Não é a pessoa, não é alguém. Satanás, ele é o adversário da sua alma. Então ele quer que realmente entre, às vezes, uma palavra pequena dentro do seu coração, vire algo grande e comece a doer, causar ferida, até te adoecer. É isso que Satanás quer. Mas hoje você está entendendo que a falta de perdão põe Satanás à sua frente. Coloca você a um passo da sua frente. E justamente por saber que Satanás, ele age na falta de perdão, nós vamos perdoar. Amém? Então, o primeiro passo. O que acontece quando não perdoamos? Satanás alcança vantagem sobre nós. Aleluia. Segundo ponto, a falta de perdão, ela te aprisiona. A falta de perdão, ela nos coloca em prisões espirituais. A falta de perdão, ela te coloca numa prisão que você não consegue ver com os seus olhos. Você não é capaz de enxergar com os seus olhos humanos. Mas a falta do perdão, ela te coloca nessa prisão espiritual. Às vezes nós achamos que quando nós liberamos perdão, isso é coisa do ser humano. Quando a gente libera perdão, a gente acha que a gente está fazendo bem para o malfeitor. A gente acha que está fazendo bem, que está beneficiando aquela pessoa que nos feriu. E a gente fala: ah, não, eu não vou perdoar não, porque senão eu vou estar dando o braço a torcer. Eu vou estar mostrando que aquela pessoa estava certa e quem estava errado era eu. Às vezes a gente acha que nós vamos estar dando razão a outra pessoa quando nós liberamos o perdão. E esse perdão aqui, queridos, não é somente de você liberar o perdão. Não é sobre só você liberar o perdão para alguém que te feriu. É sobre você também reconhecer quando você erra e você ter capacidade, humildade de também pedir perdão.
Às vezes a nossa mente está tão insensível à voz de Deus e à voz do Espírito Santo, que a gente nem reconhece mais quando a gente erra. A gente nem percebe quando a gente errou, quando a gente feriu, quando a gente falhou. Mas a palavra do Senhor diz, lá no começo que nós lemos em João 2,5, diz que se você guardar a palavra do Senhor, você vai aperfeiçoar esse amor de Deus. Se você guardar essa palavra, o amor do Senhor, ele vai se aperfeiçoar em você. E quando nós estamos nele e ele está em nós, o Espírito Santo, ele age transformando a nossa vida. O Espírito Santo, ele fica como um radar ligado sobre a nossa vida. Quando nós estamos próximos de Deus, eu vejo o Espírito Santo como um radar sinalizando. Até quando às vezes a gente fala algo errado, a gente, peraí que eu já tenho que me retratar. Quando a gente fere alguém, a gente fala, não, peraí que eu já tenho que falar. É o radar do Espírito Santo, mas isso só funciona quando você está em constante oração, quando você está em constante busca, você fica mais humilde, você sabe quando você precisa se retratar a alguém, você sabe quando você precisa pedir perdão a alguém. Mas é preciso guardar a palavra para que esse amor se aperfeiçoe em você. E isso é tão nítido, eu percebo que quando eu estou mais em oração, quando eu estou em jejum, quando eu estou num propósito, quando eu falo alguma coisa, quando eu tenho alguma atitude que eu sei que aquilo não agradou o Espírito Santo, e eu sei que eu magoei alguém, eu já tento me retratar rapidamente, porque eu não quero ser aprisionada. Eu não quero de forma nenhuma que Satanás esteja um passo à minha frente. Eu sempre tenho que estar à frente de Satanás. Você sempre tem que estar um passo à frente dele. E não ele sempre andando na frente de você, ele sempre cheio de estratégia sobre a sua vida. A falta de perdão, ela nos aprisiona. Lá em Mateus, capítulo 18, no verso 23, o Senhor conta uma parábola. Antes disso, ele estava explicando para Pedro sobre perdão, sobre quantas vezes perdoar. E aí Jesus conta uma parábola falando de credores. E aí o rei, ele resolve chamar um servo que estava devendo algo para ele. E ele chama esse servo e fala assim, olha, vem até aqui. E quando esse servo devia muitas moedas para ele. E aí o rei falou assim, olha, eu vou prender esse servo. O rei ordenou que prendesse aquele servo, a filha e a esposa dele, os filhos e a esposa dele. E aí aquele servo ficou muito triste, se ajoelhou aos pés do rei e falou, rei, me perdoa. Eu ainda não te paguei, mas eu vou te pagar aquilo que eu te devo. E o rei se compadeceu, o rei teve misericórdia e o rei perdoou. Só que aí lá na frente, imagine só, aquela mesma pessoa que acabou de ser perdoada, ter as suas dívidas perdoadas pelo rei, chega lá na frente e ele se depara com um colega, um outro servo que estava devendo ele. E aí ele pega aquele servo e fala, ei, você vai me pagar o que você me deve. E aquele servo se ajoelhou e falou, olha, eu não tenho como te pagar, me perdoa. Perdoa as minhas dívidas, eu vou um dia te pagar. E ele não teve compaixão. Então aquela pessoa que acabou de ser perdoada pelo rei, não foi capaz de perdoar a outra pessoa. Acabou de receber o perdão do rei, mas quando ele teve a oportunidade de fazer o mesmo, ele não fez. E aqueles outros servos começaram a ficar muito indignados. Começou a ficar revoltado. Você acabou de receber o perdão e não é capaz de perdoar. E falaram para o rei. Sabe o que o rei fez? O rei ficou tão enfurecido, tão entristecido, tão indignado com essa situação, que a palavra diz que ele pegou aquele servo que ele tinha perdoado e colocou numa prisão debaixo de verdugos. A palavra fala que verdugos é tortura. Então ele teve a chance de ser perdoado pelo rei, mas ele não perdoou o seu irmão. Então o rei colocou ele sobre esse verdugo, sobre essa tortura, sobre essa prisão. E aí sabe o que Jesus fala? Isso que é assustador. Deixa eu até abrir aqui. Aleluia. Põe para mim, Gui, que é mais fácil. Primeiro, Mateus, capítulo 18, 23. Aliás, lá no verso 35, Jesus explica essa parábola. E lá no final ele fala assim, assim também meu Pai Celeste vos fará,
se do íntimo você não perdoar o seu irmão. Então Jesus, ele conta uma parábola e lá no começo da parábola ele fala: por isso, no reino dos céus. O Senhor está falando, peraí, no meu reino o perdão funciona assim. No reino de Deus, o perdão funciona dessa maneira. Se você não for capaz de perdoar, eu te lanço da mesma forma que esse rei fez. O Senhor contou essa parábola sobre verdugo, sobre tortura, sobre prisão. Então a falta de perdão, ela nos aprisiona espiritualmente. A falta de perdão, ela coloca Satanás um passo à nossa frente. E ela nos deixa presos. Ela nos deixa presos. E sabe que a ciência, queridos, tem estudado, a ciência tem levantado muitos estudos hoje em dia sobre como as emoções, elas têm de forma afetado a saúde das pessoas. Como que as emoções, como que os relacionamentos têm afetado a saúde das pessoas. A ciência tem mostrado que esse má relacionamento, que essa dificuldade de se relacionar, que essas mágoas que ficam dentro do coração e você não consegue perdoar. Tem pessoas com doenças psicológicas, tem pessoas com doenças na pele, é tanto nervoso, é tanta um sentimento de mágoa que isso transpassa para a sua pele. Tem problemas com pessoas com problemas no coração, cardiovasculares, ligados a problemas emocionais. Mas hoje a gente está entendendo através dessa palavra que mais do que problemas emocionais, são problemas espirituais. São problemas emocionais, mas também são problemas espirituais. Porque quando nós tratamos de relacionamento, e você não é capaz de lidar com essa situação, de não resolver imediatamente essa situação que está te causando algum mal, ela deixa de ser um problema emocional e vira espiritual. Tem pessoas que estão ficando doentes, doenças do corpo, porque tem dificuldade de perdoar. Olha a seriedade disso, olha a maneira que o Senhor está tratando com você nessa noite, o cuidado do Senhor com a sua vida. Sabe, a Grazi falou ali ministrando e até confirmou em meu coração, porque eu fiquei pensando sobre o perdão. Que às vezes a gente acha que para a gente fornecer o perdão para aquela pessoa, ela precisa ser merecedora disso. E ela não precisa ser merecedora coisa nenhuma. Jesus, ele morreu por você, ele te perdoou sem você merecer. Por que você acha que você precisa de alguma motivação para perdoar o seu irmão? Por que você acha que você precisa de algum motivo específico? Você precisa que ele faça alguma coisa por você, que ele demonstre para você algo, para que aí sim você libere o perdão. Não, queridos, perdão não é por merecimento. Você não mereceu nada e você obteve tudo do Senhor. Aleluias. Perdão não é um sentimento, não é uma questão de você sentir que você precisa perdoar. Perdão é uma escolha, perdão é uma decisão. Você decide perdoar quem te ofendeu, você decide perdoar quem falou algo que te feriu. Você escolhe fazer isso porque você sabe que isso vai quebrar o seu relacionamento com o Senhor. Porque você sabe que se você não fizer essa escolha, Satanás vai estar um passo à sua frente. Porque você sabe que se você não escolher fazer isso, você vai estar debaixo de prisões espirituais. Perdão não é um sentimento. Você não precisa sentir, eu estou sentindo que hoje eu tenho que perdoar aquela pessoa. Não espere por esse sentimento, porque ele não virá. O ser humano tem a tendência a alimentar sentimentos ruins. A gente trata como se fosse um bichinho de estimação. A gente coloca dentro do nosso coração. Às vezes alguém lança uma palavra para você e você fica com aquilo. Você vai para um cômodo da sua casa e você fica pensando, por que ele falou isso para mim? Poxa, eu não merecia ouvir isso. Poxa, mas por que fez isso comigo? Por que falou isso? Você vai alimentando, você vai alimentando, você vai alimentando. E hoje eu não estou aqui para julgar você que tem dificuldade de perdoar, não. Eu não sei se você está numa prisão ou se você ainda não entrou nessa prisão. Eu sei que se você não estiver dentro dessa prisão, amém, mas que você não venha a entrar. E se você estiver nessa prisão, o Senhor nessa noite quer te ajudar a sair dela. O Senhor nessa noite quer te livrar. O Senhor quer te libertar dessa prisão.
E o perdão, ele tem 3 vertentes. Essa vertente que a gente libera o perdão para quem nos ofendeu. A vertente em que a gente pede perdão por alguém, por algo que a gente fez, por alguém que a gente feriu. E tem a vertente em que você precisa compreender que você é perdoado pelo Senhor. Que você já foi perdoado pelo Senhor. Ele morreu pelo meu e pelos seus pecados. E tem pessoas que aceitam a Jesus, mas por causa de todo o erro que ela cometeu, não importa quando, se foi hoje que ela cometeu o erro, hoje de manhã, ou se foi ontem, entenda uma coisa, se você se arrepender verdadeiramente, Ele perdoa os seus pecados. E muitas vezes você não consegue entender e aceitar que o próprio Deus já te perdoou, e você fica se martirizando, se massacrando, carregando um peso de culpa, e o Senhor está falando, ei, eu já te perdoei, ei, você é livre, você está livre, tira esse peso de culpa da sua vida, o que você fez já não me interessa mais. Tem pessoas com ministérios parados, travados, por causa de algo que alguém fez lá atrás. Tem pessoas que não conseguem mais fazer o que fazia dentro da igreja, por causa de coisas lá atrás. E você colocou uma pedra. Você falou assim, eu vou deixar lá, vou deixar bem quietinho, não vou mexer com isso. E tá tudo certo. Só que se você não consegue mais exercer aquilo que você fazia para o Senhor, se quando fala nesse assunto ainda te dói, ainda te machuca, ainda te incomoda, significa que ainda não houve perdão. Eu queria nesse momento, puder apagar a luz, irmã Aide? Aleluia. Só para finalizar, essa última vertente que nós falamos sobre ser perdoado e não ficar nas minhas palavras, lá em 1 João capítulo 1, no verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar, para te purificar. Ele já fez isso. Então essa é uma vertente que hoje eu espero que você já tenha se sentido assim, solucionado, em paz. Mas eu queria que você viesse aqui na frente. Mas que você viesse aqui de forma consciente. Que você não viesse aqui na frente porque eu estou apelando, porque eu estou te chamando. Não, porque aquilo que o Senhor tinha que ministrar sobre a sua vida, Ele já abriu sua mente, Ele já abriu o seu entendimento. E dentro de você, você sabe. Dentro de você, você sabe. E eu gostaria que viesse aqui na frente, somente você, que hoje quer ser liberto dessas prisões espirituais. Só você que deseja ser liberto, porque tem pessoas com ministérios aqui travados, interrompidos pela falta de perdão. Tem pessoas aqui que não conseguem fazer nada para o Senhor e você não está entendendo por que eu não consigo fazer nada, por que eu não consigo me entregar, por que eu não consigo sentir a presença de Deus. Talvez esse relacionamento em algum tempo tenha sido quebrado, quando você gerou dentro do seu coração mágoa, angústia, ressentimento. Lembre-se, eu não estou aqui para te julgar, não, eu estou aqui porque eu quero te ajudar a sair dessas prisões. Eu quero nessa noite estender as minhas mãos e orar pela sua vida, porque eu creio na sua cura, eu creio na sua libertação. O Senhor falou para mim que tinha pessoas que Ele queria curar de uma vez por todas. Oh, aleluia. Eu queria que você viesse aqui na frente. Você que em algum momento da sua vida, você que em algum momento da sua vida passou por alguma situação que te ofendeu, que te magoou, que te entristeceu, e toda vez que você pensa nesse assunto ainda te dói, toda vez que você pensa nesse assunto ainda te machuca, toda vez que você lembra dessas palavras ainda pesam no seu coração. Eu queria nessa hora que você viesse aqui na frente, porque tem pessoas que te feriram e elas nem sabem que te feriram.
Tem pessoas que te machucaram um dia e elas nem sequer perceberam que fizeram isso, mas para você te doeu tanto. Para você doeu tanto que você sem querer você fica com essa amargura, com esse rancor. Oh, aleluias. O Senhor quer te arrancar dessas prisões nessa noite. O Senhor deseja te livrar dessas prisões espirituais nessa noite. Aleluia. Eu queria que a Grazi, minha mãe, o pastor, se sentir de impor as mãos e orar pelas pessoas. E eu queria que juntamente comigo você fizesse uma oração de renúncia. Porque como nós falamos, perdão é uma questão de escolha. Perdão é uma decisão. E se você está aqui hoje, você é muito corajoso, porque você está decidindo não tocar mais nesse assunto. Lá em Provérbios, eu não me lembro agora nesse momento o versículo, mas tem um trecho que diz que não é bom que a gente fique lembrando. Ou seja, o Senhor está dizendo que tem situações que vai uma hora te fazer lembrar. Tem dores que de repente você fala, olha, eu perdoei, mas de repente você vai lembrar daquilo. E aí você vai ter que eu vou te ensinar, te orientar hoje a renovar esse perdão. Quando esse sentimento vier sobre você, você vai levantar a sua mão dentro da sua casa, onde você estiver, e você vai falar, ei, eu já declarei perdão sobre essa situação. Ei, eu já perdoei essa situação. Ei, eu já perdoei essa situação, Senhor. Satanás não vai ficar um passo à minha frente. Satanás não vai me aprisionar. Senhor, o meu relacionamento com o Senhor não será quebrado pela falta de perdão. Aleluia. Quando vier esse sentimento novamente, hoje você vai declarar perdão. E na sua casa, quando isso tornar a vir sobre o seu coração, você vai estender as suas mãos e você vai declarar perdão novamente. Você vai renovar a sua aliança de perdão, até que isso não te machuque mais, até que isso não te doa mais. A palavra do Senhor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Normalmente nós falamos só a parte da santificação. Se santifica para você viver, se santifica para você viver a graça do Senhor. Mas antes disso vem, segue a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor.